Deixa dessa aula corrigir exercícios, vamos corrigir esse exercício aqui, que ele diz assim: 40 minutos, um ciclista percorreu 25 oitavos de voltas de uma pista circular de raio R e em seguida parou para descansar. Então, olha só, a letra A pergunta: qual é o ângulo do arco que representa todo o trajeto percorrido pelo ciclista? Bom, então, o enunciado fala que em 40 minutos o ciclista percorreu 25 oitavos de volta em uma pista circular. Então, se é uma pista circular de raio R, ele percorreu aí uma circunferência, né? Aí você se lembra quantos graus, né, tem uma volta completa na circunferência? Você tem que lembrar que tem 360 graus, né? Ou em radiano 2π. É o que equivale a uma volta completa na circunferência, certo? Então, para a gente descobrir aí, né, qual é o ângulo do arco que representa todo o trajeto percorrido pelo ciclista, a gente pega o que ele percorreu, ó, que é 25 oitavos, e multiplica por 360. Por quê? Porque é a quantidade, os graus, né, que equivale a uma volta completa na circunferência. Então, na hora que a gente faz essa multiplicação aqui, a gente consegue obter. Então, eu vou fazer 25 vezes 360, o resultado dividir por 8, tá? 25 vezes 360 dá 9.000. Dividido por 8 dá 1.125. Então, o ângulo, né, do arco que representa todo o trajeto percorrido pelo ciclista foi de 1.125 graus, certo? Bom, na letra B, ele pergunta: qual é o ângulo menor do arco de extremidades no ponto de partida e no ponto em que o ciclista parou? Bom, eu sugiro que você grife aqui, ó, ângulo menor. Essa palavra aqui, menor, ela é muito importante, certo? Por que ela é muito importante? Porque toda vez que você vê algo desse tipo, qual é o ângulo menor do arco de extremidades, né? Qual que é o menor ângulo, qual que é o menor arco? Toda vez que você vê essa palavra aí, dando referência a um grau de um arco que seja muito grande, ele sempre vai querer que você calcule lá a primeira determinação positiva, certo? O menor arco é sempre a primeira determinação positiva. Então você vai pegar aqui, ó, o 1.125, né, que é os graus que a gente tinha, e vai dividir por 360, para a gente poder calcular a primeira determinação positiva. Aí você pensa em um número que multiplicado por 360 dê 1.125 ou dê próximo disso daí. Esse número é o 3, porque 3 vezes 360 dá 1.080, que é o mais próximo possível de 1.125. E aí faz a subtração. 1.125 menos 1.080 você vai ter 45. Então você pode escrever o 1.125 como sendo 45 mais 3 vezes 360. Então esse daqui é o menor arco, né, que é a primeira determinação positiva, número de voltas e uma volta completa. Então o ângulo é de 45 graus. Aí na letra C, ele fala assim: qual é o seno e o cosseno do ângulo obtido no item B? O item B é esse item aí, que foi o 45 graus. Aí você se lembra, né, lá da trigonometria 1, que era a trigonometria no triângulo que a gente viu. O seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, né? São os ângulos notáveis, que inclusive todos têm que saber aí os ângulos notáveis, né, gente? É muito importante você saber aí de cor os ângulos notáveis. Então, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também, raiz de 2 sobre 2, certo? Próximo exercício. Para rosquear totalmente certo parafuso, é necessário girá-lo em 5.550 graus. Letra A. Qual é, em graus, a medida do menor ângulo correspondente à diferença entre a posição inicial da chave e a sua posição ao terminar de rosquear o parafuso? Bom,
De novo, eu vou grifar aqui, ó, a palavra menor. Essa palavra aí é uma palavra muito importante, tá? A mesma história que aconteceu ali. Ele quer saber qual que é a medida em graus do menor ângulo correspondente à diferença, né, da posição inicial da chave e a posição com que ele termina de rosquear o parafuso. Então, para saber o menor ângulo, você calcula a primeira determinação positiva. Pega o ângulo que a gente tem, ó, que é o 5.550, e divide por 360. Aí você pensa, que número que eu tenho que multiplicar o 360 para dar 5.550 ou o mais próximo possível? Esse número é o 15, porque 15 vezes 360 dá 5.400. Aí você faz aqui a subtração, 5.550 menos 5.400 vai dar 150. Então, você pode escrever os 5.550 como sendo 150 mais 15 vezes 360. Logo, a diferença então vai ser de 150 graus, né? Que é o menor ângulo aí da posição inicial e de quando ele terminou de rosquear o parafuso. Tá certo? Bom, aí a gente tem aqui, calcule seno e cosseno deste ângulo. Que ângulo? O ângulo que a gente descobriu aqui, que é o 150 graus. Então vamos calcular aqui o seno de 150. Bom, eu vou fazer a redução ao primeiro quadrante, né? Sempre quando a gente tem ângulos assim, é difícil a gente saber qual que é o seno e o cosseno deles, né? A gente sabe de cor qual que é o seno e o cosseno de ângulos notáveis, né? Como eu disse para vocês, é interessante que todo mundo saiba de cor seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Na playlist anterior, né, que era a playlist de trigonometria no triângulo, tem uma aula lá que eu explico como que constrói essa tabelinha dos arcos notáveis, tá? Os arcos de 30, 45 e 60. Então, se você não sabe, assista para poder construir, pegar aí na internet e imprimir essa tabelinha e colar no caderno. É muito importante ter ela, tá? E mais importante ainda saber montar. Para quando você for fazer uma prova, um concurso, um vestibular, alguma coisa desse tipo, não vai ter lá um papelzinho que vai ter os ângulos notáveis. Então você tem que saber de cor, certo? Então, vou calcular aqui a redução, né, para o primeiro quadrante. Então, seno de 150. Seno de 150, a gente tem que olhar primeiro em qual quadrante que ele está. Eu vou desenhar aqui, ó, o ciclo trigonométrico para a gente poder olhar isso aí. Aqui é o cosseno, aqui é o seno. 150 graus é um arco que está aqui no segundo quadrante, certo? É um arco que está aí. Então, o seno de 150, olha só. Seno de 150 eu vou fazer seno de 180 menos 150. Para mim olhar o seno, eu faço a projeção aqui para o eixo do seno, né? Ó, eu tenho aqui meu arco, eu faço a projeção para o eixo do seno. Então, esta medida aqui, ó, é o seno do meu ângulo, é o seno de alfa. E é positivo, né? Porque está acima do eixo x. Então, o valor aqui, ó, seno de 180 menos 150, 180 menos 150 dá 30. Então, vai ficar positivo aqui, né? Ó, mais seno de 30. Aí você olha lá, o seno de 30 é um ângulo notável e vale 1 sobre 2, certo? Então, ok. Seno de 150 é igual ao seno de 30, que é 1 sobre 2. Agora, olha o cosseno de 150. 150, né, igual aqui também é um arco que está no segundo quadrante. Então, você faz aqui a projeção, ó, para baixo, né, que é o eixo dos cossenos. Então, essa medida aqui é a medida do cosseno de alfa, só que ele é negativo, né, ó, é menos cosseno de alfa. Por que ele é negativo? Porque ele está à esquerda do eixo do seno, né, do eixo y. Essa parte aqui é negativa. Então, o resultado vai ficar negativo. Então, eu vou fazer cosseno de 150 é igual ao cosseno de 180 menos 150, que dá 30, né? E aí vai ser, ó, menos cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, só que como tem o sinal de menos aqui, você coloca o sinal de menos ali também, certo? Então, para fazer esses exercícios, ó, tem que ter aí o domínio também do ciclo trigonométrico, tá?
Se não tiver esse domínio, vai ficar um pouquinho complicado de resolver esses exercícios, ok?